Roberto Gamito. Como não podia deixar de ser, recebo-vos de braços abertos e coração hospitaleiro. Neste humilde estaminé chamado Zelig, o meu nome, por agora, é Roberto Gamito. Uma vez iniciado este ritual que era deus humorístico, hei de mudar de identidade. Chamar-me-ão qualquer coisa, ou então confundir-me-ão, caso a coisa corra bem, com o próprio visado. Hoje temos alguém muito especial. É impossível ser de outra forma. A comédia é homenagem, nem que seja com a marreta iconoclástica, com o fito de aparar a popa. Mas assim partes o ídolo. São escolas de penteados às quais devemos prestar vassalagem, que se praticam desde os tempos de Rabelais, Cervantes e essa malta graúda que não há meio de morrer, nem que seja por escrito. Mandar uma carta, olha, finalmente morri, façam um favor de não ler. Vocês não conseguem discernir entre moinhos e gigantes, e um gajo, agora, durante o dia, neste trajeto acabrunhante casa-trabalho, trabalho-casa, conseguimos levar a água ao nosso Quixote. Claro, ao nosso Quixote. Hoje trazemos a Ministra da Cultura, da Juventude e do Desporto. 3 coisas que em Portugal não passamos cartão. Cultura, um termo abstrato. Já a pessoa mergulhou nesse tema e descobriu que das duas uma ou não tem fundo ou nem sequer existe. A pessoa tentou mergulhar nessa piscina e bateu com os costados no chão. Deu-se conta que essa piscina não existe. São braçadas performáticas. Juventude é um bicho que se está a evaporar. Não deixa de ser engraçado existir uma ministra da Juventude num país que está no topo da pirâmide dos velhos. Se fosse ministra da Cultura dos velhos e de qualquer coisa, aí sim abraçaríamos o epíteto desporto. À exceção do futebol, ninguém passa bem cartão a isto. Não há sítios para o cidadão comum, como se houvesse o cidadão incomum. É só para parodiar estes termos jornalísticos, estão ao abandono. Se aquilo que há está ao abandono, não peçam aos governantes para construir mais pavilhões multiusos. Podemos fazer uma síntese filosófica para comportar estas duas visões antagónicas. Existe ou não existe? O pavilhão multiusos comporta todas as possibilidades, incluindo a não existência de nada no interior dele. É um pavilhão feito à imagem do homem contemporâneo. Avancemos. O podcast que eu vou dissecar é O Poema Ensina a Cair. Isto parece muito bonito, vindo da Luísa Neto Jorge, uma poeta da qual eu sou devedor, regresso a ela sempre que posso. O trabalho é que se intromete, qual polícia sinaleira, e diz não podes voltar, e eu, o regresso é impossível, e eu dei-me conta disso, o regresso é impossível. Já falei com o Ulisses para ele sair desse mito sicífico, não regresses, não dá para regressar, à exceção de um sítio. O regresso impossível à exceção da caverna de Platão. Aí podemos regressar às vezes que quisermos, que ela está impecável. Por isso, não mandem as pessoas conhecer a realidade. Não façam como os jornalistas do Expresso e a realidade e as pechinchas e as ofrendas do capitalismo. Mas esquecendo isso, que o Expresso é uma espécie de La Redoute sofisticada em que volta e meia tem artigos de opinião xoxa. Havemos de chegar lá com o tempo. Hoje interessa-nos falar desta ministra que tem passado mais ou menos pelos pingos da chuva na medida em que é soterrada pelo mediatismo da ministra da Saúde, do Trabalho, o da Educação, que até há tempos era muito valorizado. Atenção que este rapaz não confunde com os outros. E agora é o que se sabe. Só que se calhar uma pinguinha de lucidez, quando era classificado como muito acima da média, se calhar foi um algoritmo a calcular a média, um gajo já não sabe fazer nada sem os computadores, o gajo não tinha prestado provas, era um aluno inflacionado. Um gajo é muito bom quando não tem de prestar contas. Quando teve de prestar contas, afinal, o gajo não dá para isto, nem para servente. Mas isso são outras questões. O que é importante é 2 coisas, ou 3, acreditando que há o amor. Em faltando amor temos empatia e se faltarem estas 2 temos empresas de consultoria. Aliás, o poema Ensina a Cair, nada contra este verso em específico, só que
Vamos lá ver uma coisa, pede-se muita coisa ao poema, pede-se muita coisa ao poeta, não se pede nada ao ser humano. E ensinar a cair como se, em faltando a aula do poema, um gajo caísse e ficasse a levitar. Não teve a lição do poema, não aprendeu a cair. Pois, claro, não teve uma ligação com o poema, agora cai à parva, cai mal. E levitar é das formas mais sofisticadas de cair mal. Neste mundo que é o nosso, podem ter viajado para outros universos, mas neste mundo, se há coisa que um tipo não precisa, é de aprender a cair. Um cai que é uma maravilha. E isto é aplicado a homens como a cegonhas. Uma cegonha está em idade, pensa ela ou pensam os progenitores, é a altura de a balançares ao voo. Ela abre as asas, o que é isto? É vento, são correntes, ai meu Deus que eu fico constipada. Lança-se do ninho, o que é que sucede? Há dois caminhos. O ar, todos os caminhos são possíveis, calma lá. Ou voa ou estatela-se, estatelando-se pode morrer. E não precisou de ler poesia. Aprendeu a cair, que foi uma maravilha, e cair aqui é morrer. E será isso que está inculcado no poema Ensina a Cair? Devia estar, se nós fôssemos mais amigos de palavras graúdas, o poema Ensina a Morrer? Isso é mais uma divisa da filosofia, né? Um gajo anda a aprender a morrer, anda a aprender a cair, anda a aprender a falar, anda a aprender a amar, e chegando ao fim da vida, o que é que nos acorda à memória? Devia ter lido menos. Não precisei disto para nada. Avancemos. Alguns dos poemas de que mais gostam para, através dessas escolhas e dessa conversa, as conhecermos melhor. O poema Ensina a Cair. Em particular a servir. Começamos com o riso. O riso é omnipresente na ministra e quando é confrontada com isto, foi criada assim, aliás, o PSD é muito isto, é rir diante da desgraça. É uma escola do humor perdida. O que é que o humor faz? É para fazer rir. Mesmo diante da catástrofe, o ministro da Educação é exímio nisso, o Montenegro é exímio nisso. Ora, o governo, enquanto governo, é péssimo, mas enquanto comediante coletivo, porra, é um comediante comunista, se quisermos. Tudo suscita gargalhadas e risos. É um especial contínuo, apurado dia após dia. E se isto não é arte, não sei o que é. Ministra da Cultura, vamos lá. Mas foi uma brincadeira. Ou seja, não usa o frasquinho para fazer bolinhas de sabão, mas tem sentido alguma tensão, é isso? É, faz parte. Faz parte. De uma vida agitada, onde interage com muitas pessoas e uma das minhas missões é resolver problemas, nem sempre com a velocidade a que eu gostaria e, portanto... ChatGPT, diz-me uma coisa para enchumaçar o início de uma conversa. Nada de muito comprometedor. Coisas básicas. Não me faças dizer logo desafio. Que eu sei que vou utilizar a palavra desafio 58 vezes durante a conversa. Gostavas muito de fazer bolinhas de sabão e não aprofundaram. É bolinha iridescente, todas as cores, mas rebenta de um momento para o outro, pondo tudo em causa, como o aneurisma ou como o orçamento para uma companhia de teatro em Portugal. É normal haver alguma tensão acumulada. Nas comemorações do 25 de Abril de 2000... A profundidade característica de alguém associada à cultura. Uma tensão é normal, uma vida muito agitada, bolinhas de sabão. Bora! 2018 deu nas vistas com um discurso que fez onde citou Miguel Torga. Vou lembrar os versos. Deu nas vistas citando um poema do Miguel Torga. E isto é muito engraçado, porque faz-me recordar o quê? Aqueles tipos de tradutores cheios de empáfia, às vezes tradutores e escritores, não ganham nenhum destaque enquanto escritor propriamente dito. O que é que eles fazem? E as editoras cooperam neste gigantismo. Traduzem um gajo do caraças, que nunca foi traduzido na nossa língua. Como é que a tradução aparece nos escaparates? Suponha este cenário, Dante, minúsculo. O nome do tradutor, letras garrafais, uma parangona, como se fosse a parangona que dissesse Portugal foi à vida. Não é o Miguel Torga, é a ministra da Cultura a ler o Miguel Torga. Alguém do PSD ler o Miguel Torga. É como os criadores de conteúdo à direita usarem até à inanição a palavra comunidade. Despolitiza, filho. Não há mais metafísica no mundo do que despolitizar. Isto é, politizar à direita. Vamos lá! Livre não sou, que nem a própria vida me consente. É que ela a saber da vida, pá. Eu faço as coisas independentemente da vida e morro a pensar nisso, pá. Merda para a vida, pá. Teimosia
é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. É das coisas mais bonitas saídas da boca de uma pessoa que não prescreve nada disto. Quer a liberdade, mas uma liberdade performática, empatia protocolar, comédia. Sim, cultura, sim, mas lojas de museu. Eu não sei se durante esta conversa a ministra vai falar nisto. Qual é o grande plano que a ministra da Cultura, a senhora Margarida, tem para Portugal? É lojas de museu, pá. Lojas de museu. Faz-me recordar um episódio que eu descobri há meses. O Andy Orwell foi a um grande museu, acho que é o Museu do Prado, em Madrid. O gajo percorreu aquilo num estalar de dedos. Picassos pelos Goya, assim num estalar de dedos. Onde é que ele esteve durante bué de tempo? Na loja de museu. Porque começou a ver as miniaturas daquilo que não passou cartão e aquilo é que o motivou. E isto é um olhar vanguardista, pá. Mas assim temos de trocar os apodos. Não é Ministra da Cultura, da Juventude e do Rec Party e das pescas. Eu sei lá se o que é. Da culturazinha dos séniores e dos bibelôs. Doravante, para mim, a Margarida é a ministra dos bibelôs, porque ela olha para o museu, precisamos é de alavancar os bibelôs e é preciso modernizar a loja do museu. E eu estou a ver que vão transformar os museus todos numa IKEA, um labirinto do qual não podemos escapar sem sacadas de merdas que não interessam a ninguém. Eu vou para o museu ver, sei lá o quê, obras, pinturas, ou se for um museu de arqueologia, civilizações antigas, e sou obrigado, senão não me deixam sair. Você tem de levar estas merdas todas a testar a fachada do seu frigorífico com merdas que não interessam a ninguém e, claro, um preço inflacionado. Nem os bibelôs escapam à inflação. Vamos lá, que isto são palavras sábias. Quando é que começou a gostar do Torga ou de poesia, digamos assim? O Torga é o escritor lá de casa. O Torga é o escritor lá de casa. Recordam-se, eu não sei se tem memória que dê para isso, mas em tempos idos, a Judite de Sousa, ao falar da senhora que trabalha lá em casa, disse a senhora lá de casa. E o Torga é o poeta lá de casa. Eu imagino, às tantas, a Lídia é isso que é, porque ela está sempre com as migalhas, acocorada, a tentar catar as migalhas debaixo da mesa. E podemos fazer uma ligação com isto tudo. A Lídia muitas vezes faz-me lembrar a personagem principal do Cavaleiro Inexistente Calvino, o Agilulfo, acho que é assim que se diz. Para certificar que não deixa de existir completamente, começa a contar migalhas, a fazer montinhos de miolo. Percepção que esta malta que tem do escritor é mais ou menos isso. É pá, entretém-te com as migalhas, é o poeta cá de casa. Às vezes sai, uma vez por outra, talvez 10 de junho, faz lá um discurso. Não, tu não sabes dizer as tuas coisas, eu é que vou dizer da forma mais mortificada. Vou falar de liberdade como quem pronuncia um slogan, sem energia nenhuma. O poeta lá de casa, não confundir com o poeta da cidade, não sei qual é o melhor. Na hierarquia dos epítetos, o que é que vocês preferiam? Eu não escrevo versos, tenham lá calma, ponham no chat GPT, agarrem 6 ou 7 poemas e editem, é tudo a mesma coisa, ninguém lê poesia, ninguém lê nada. Vocês olham para a Odisseia e aquilo conseguem dizer, rapinam ao Nuno Markle, super incrível. Supondo que houve vários Homeros, aquilo é um compósito de cegos, e havendo a possibilidade de ser um cego que esteve em torno daquilo, é muito engraçado. Uma das obras mais fundamentais da literatura, que tem tudo. O homem pouco foge daquilo. Chega aos nossos dias, é adaptado para um patuá que nós consigamos mastigar. Não é em verso, um gajo também em verso, que é isto, pá. E aquilo que nós temos a dizer é pá, super incrível. Desejava que esta ministra apodasse tudo super incrível. Porque às tantas tirava a máscara, era o Nuno Markle. O poeta lá de casa, o poeta da cidade, ou o poeta do campo, ou o poeta da vila, ou o poeta da aldeia, ou o poeta dos subúrbios, o poeta das margens, o poeta da praia, o poeta sazonal, o poeta agachado, o poeta estagiário, eu sou um poeta estagiário, o poeta precário. Muitos destes últimos são redundâncias. Um poeta precário, um poeta subsidiado, um poeta que anda sempre à cata da migalha, que no fundo é um bolinho da sorte, racha a migalha e descobre que é um prémio e começa a levar a sua vida com o intuito de sacar prémios, poemas, nem vê-los. O poeta vai no sentido da liberdade. Não encafuem o poeta dentro de casa. O gajo consegue arranjar uma mansarda em qualquer sítio. O gajo vai para a mansarda, vai para o campo, vai não sei para onde, para abrir horizontes. E esta senhora
Espetaco o poeta dentro de casa, é o poeta lá de casa. É um empregadinho aqui, o gajo serve-nos. Em vez de ter música de fundo, quando um gajo não sabe o que dizer, entra o poeta para dizer uns versozinhos, faz às vezes do manjerico. E é tudo muito bonito, avancemos que isto é só conteúdo. O escritor, o poeta é o Eugénio de Andrade, poetisa a Sofia, mas é o Torga, já fui N vezes a São Martinho de Anta. Peço perdão, ela disse o escritor lá de casa é o poeta, mas atenção que ele escreveu poesia e volumes de diários, mas atenção, o escritor lá de casa é o Torga, o poeta lá de casa é o Eugénio e a poetisa é a Sofia. Foda-se, essa malta. Então levaram a Sofia para o panteão e os restos mortais estão na casa da família da Margarida. Agora percebi porque é que o Web Summit foi no panteão. Claro, levaram os restos todos para a família da Margarida. Pela minha mãe, que me despertou o interesse por Adolfo Correia da Rocha. Mas como é que isso aconteceu? Ou seja, Gosto destas afirmações barrocas cheias de vida que inspiram qualquer um. É preciso interpretar isto sem malícia. Pessoas com problemas em dormir, há fragmentos disto. Pílulas 30 segundos de Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, dormimos que é uma maravilha. vamos ver, eu disse aqui na apresentação que a Margarida tem um pai jornalista e uma mãe educadora de infância, e quando diz que o Torga é o escritor lá de casa, significa que, por exemplo, lhe sugeriam livros para ler além do que era o programa escolar, que a poesia... Nunca foi de sugerir ou sugestionar. Foram coisas muito naturais. Eu tenho uma relação muito próxima com... Não há ninguém que não tenha uma relação muito próxima com os livros. Aliás, se eu estiver a fazer uma chamada de Zoom com uma estante de livros lá atrás, disto às vezes 2 ou 3 palmos. Uma relação muito próxima. Se peguei num livro, não. E o discurso comprova-o. Comprei vários livros na feira do livro. E também comi muito. Preços inflacionados. Abriste algum? Não. Mas isto não é sinónimo. Comprar não é sinónimo de ler. Não é aquele salto promovido a Obama. O suspeito passa a culpado, o comprador passa a leitor. Isso ainda não chegou aos livros. Pois, os livros é mesmo uma tecnologia obsoleta. Uma das minhas próximas medidas enquanto Ministra da Cultura é atacar todos os dicionários e nos verbetes comprar uma das acessões ler. Se calhar é a medida última para promover a leitura. Como nós sabemos, os números é o que nós temos. E acabei por beber... É sempre relações próximas e beber. Eu leio, eu nunca bebi dos livros. E mesmo um livro chamado Sede, ou Bebedouro, posso ter caído na esparrela. Abri um livro chamado Bebedouro, calor, acabou-se a água, o preço que está. Está aqui um livro Bebedouro, garrafa pé na cova. Bebo o ensinamento do livro e depois ponho na Vinted? Não. Ponho no Volta. Não, o livro está machucado que eu dobro os cantos. Não serve para nada, merda. Mas sou um burro do caralho, não aprendi nada. Daqueles que são os gostos dos Deles. meus pais também. Os poemas da minha vida é o Porco da Sofia. Um dos poemas da minha vida, não sei. Isto ainda vai a meio, as coisas podem mudar, fico já por aqui. Um gajo com 18 anos. Sinto-me obrigado a dizer isso, mas não vou. Cultura também se mede pelo grau de sofisticação e mais que isso, que a sofisticação já é um termo deturpado e elitizado, mede-se pela contenção verbal. E se há coisa que eu sou, eu retenho muita coisa. Retenho líquidos e retenho vocábulos. O meu médico disse, não, solte-se mais, que isso dá cabo de si. Para mim, pensar, por exemplo, nesse poema são as viagens de carro que fazíamos. Eu sou mais nova. Cumpriu-se aqui o arquipélago do lugar comum. Vamos beber aos livros, relação próxima com eles e episódio biográfico que atesta a nossa relação distante com eles mesmos. Tudo é um pretexto para falar de mim. O livro que nos ensina a sair de nós mesmos, a desistir da soberania de si, segundo alguns psicanalistas, é para voltar a mim mesmo. Vou sair da caverna de Platão com o pezinho fora. Não, lá fora faz frio ou calor, eu aqui estou habituado. É o único regresso possível, como diz o outro. A dada altura já só era eu e os meus pais. Esta imagem é bonita, também não posso só dizer mal, é como se o carro, essa viagem contínua, semicicífica, fosse uma flor à qual fôssemos arrancando pétalas essas que são pessoas emancipadas. Gajos crescem e estão nas suas vidas, que é como quem diz, relacionar-se e mesmo certas cópulas, relacionamentos maduros que exigem o distanciamento desse carro. Pois já estavam no carro, mas aí os pais não estavam, e a irmã também não, ou então têm de estar noutro sítio para dar largas a essa nova vida.
Isto são coisas que eu ouvi, não pus em prática. Nas nossas viagens a três. E, portanto, são momentos, são poemas, são textos. Eu não quero extrapolar e pôr-me num sítio onde eu nunca fui. Parece-me da família daqueles quadros que os políticos, o pessoal de classe alta gosta de pintar para eles próprios. Mandou embora o pintor realista e começa a pintar ele próprio. Eu, enquanto tipo consumidor, não somos nada senão consumidores de cultura, eu não tenho grande relação com isto. Então preciso de recuar, fazer uma espécie de viagem no tempo com fins a elogiar o meu passado. Vou idealizar cenas que nunca aconteceram. Imaginar que há pessoas em viagens, uma e outra vez, não ponhas rádio, não ponhas música, não vamos falar, vamos ouvir poemas. Raio inverosímil. Mais cedo acaba o mundo e o capitalismo do que isto acontece com alguma recorrência. Pode ter acontecido uma vez, mas à 8ª vez, eu, enquanto pai, diria: esse é o poeta do carro? Não. Então põe o poeta da cidade, que é para a gente espairecer, para não pensar em nada. Vamos lá. Ou seja, faziam viagens de carro e ouviam canções que podiam ser poemas Ariano, musicados. Oliveira, É isso? sim. As expressões concisas da Ministra da Cultura apontam para 2 caminhos. Ou não sabe o que há de dizer, o que é expectável quando uma pessoa lê muito. À medida que nós sabemos mais sabemos que não sabemos, e isto é a prova prática, ou então está farta disso e, em virtude de ser uma ministra da eficácia, ao contrário do que se diz, essa malta da cultura e das artes não quer trabalhar, esta ministra em específico está a dizer: não sou como esses maltrapilhos que se acoitam debaixo das minhas saias, não querem fazer nenhum, que não sabem o significado da palavra eficácia. A melhor forma de sermos eficazes num discurso é reduzir isto tudo ao monossílabo. E vou chegar a um ponto que acaba a entrevista a fazer gestos. Tudo o que eu sei sobre a cultura tem de caber num TikTok. Caso contrário, massa às pessoas. Mais lojas de museu. Aquilo que mais se via nos testes da senhora Margarida era: desenvolva um bocadinho. Parece que está a racionar vocábulos. Sim, muito desafiante. Manuel Gostar de Freire, poesia. Pedra Filosofal. Este é o lado daninho de quem se expressa por monossílabos. Um gajo está tão versado a começar e acabar, quando um gajo se atira para a segunda e terceira palavra, falta-lhe o ar. Não é? Se lesse menos e tivesse visto o filme A Pedra Filosofal, esta palavra estava na cabeça. Menos livros e mais cinema, senhora ministra. Cinema também é cultura. Poesia mais a minha mãe. O meu pai gosta muito de ler, sobretudo jornais. O jornal é aquela coisa da qual nós não podemos falar enquanto leitores sérios. Eu posso ler jornais, eu leio os jornais. Um gajo, quando recorre aos jornais na primeira referência, é porque já não tem nada. E a seguir o quê? Mas eu leio brochuras. Eu farto-me ler aqueles papelinhos dos hipermercados. Legendas, eu leio prangonas, tweets. A minha mãe é mais de ler prosa e de ler poesia. E, portanto, a poesia foi sobretudo da minha mãe. Atentem no barroquismo deste fraseado, nunca esquecendo que é uma ministra da Cultura e devia estar. Não digo como o Carrilho a dar pontapés, não na gramática, mas em coisas que não devia, mas a expressar-se que era uma maravilha. Agora, é mais da uma ministra que diz que lê, mas na verdade, soslaio, tem sempre o PTM em segundo ecrã. Onde ela vai beber mesmo é o discurso do PTM. Que bonito. Também. Ou seja, a sua mãe falava-lhe de poesia, ou, por exemplo, via a sua mãe a ler poesia, ou tinha livros de poesia lá em casa, como é que era? Porra, a entrevistada também para chegar a uma ideia, eu lia, eu bebia, é um verbo e a mãe, 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 um verbo e a mãe. Diz-me qualquer coisa sobre a Jocasta antes de esfuracar os olhos. Ai, minha maldição, eu sabia, mas não sei merda para as fins. Diz qualquer coisa, Édipo. Mataste o teu pai. Mataste o teu pai na estrada. Isso é compreensível. Se não fosse na estrada, aí é que tínhamos de te mandar para a psicanálise. Agora na estrada qualquer um se passa. Ser teu pai ou não ser era a mesma coisa. Era onde os caminhos bifurcavam. Viste o Borges? Não viste? Então cala-te, pá. Deixa a ministra falar. A sério? E partilhamos. Estas réplicas matam-me.
A sério, sim. É qualquer coisa de duas pessoas que estão a simular uma conversa da qual se querem afastar mais rapidamente. Eu estou a perguntar, mas não estou convicta daquilo que quero dizer. Tu dizes-me qualquer coisa que nunca é nada de especial, não é uma frase pichável. E eu, como não consigo evitar o silêncio, digo qualquer merda. A primeira merda que me vier à memória. Que é característico em pessoas de cultura. Nada de depurar a linguagem. Nada. Queremos é imediatismo. Mais uma vez, cultoras do género podcast, de improviso. Assim é que é, tal como eu estou a fazer neste momento. E hoje em dia eu leio um livro, um dos mais recentes foi A Mais Bela Maldição, do Rui Coceiro, aí que fala sobre histórias de pessoas apaixonadas Pois por é. livros. Não vou falar nada sobre o livro porque não sei, já ouvi uns zunzuns, mas aquilo que eu posso dizer, assim, arraiar o sério, nós, aproximem-se. Eu posso incluir toda a gente neste nós. Quando não temos paixão sobre uma determinada coisa, das duas uma, ou não passamos cartão a essa merda, distanciamos-nos sem qualquer remorso. Ou então, como sabemos que há uma aura, a aura no sentido de Roland Barthes, queremos à força pertencer a essa guilda de leitores. Mas não queremos ser leitores. Vamos ler histórias de apaixonados sobre aquilo que não nos apaixona. Eu tenho fome. À procura do alimento, não. Eu vou à procura de histórias de pessoas que venceram a fome. Enquanto o deserto aumenta e os animais estão a morrer e quando acaba a leitura já não há nada para comer. E eu acabei de ler o livro e levei à minha mãe, tens de ler. E Fazem essa troca. Fazem. Uma ministra da Cultura, tem aqui este livro, mãe, tens de ler. Eu sei que o dicionário não se lê num dia. Como é que se juntam palavras? Como é que é possível dizer isto e não aquilo? É uma ministra do marketing, não é? A ministra do Bibelô. Era expectável que a ministra do Bibelô conseguisse expressar um call to action mais maneirinho, mais sedutor. Isto não me seduz. Tens de ler, mas que é isto? Pá, isto é o que um puto bíblico... Pá, tens de ver, tens de ler. Só faltou dizer, em vez de tens de ler, tens de ler. Isto está-me a sufocar. Senhora Balseiro, isto far-me a rir, mas só amanhã. Essa transfusão, o livro que foi muito apreciado e segundo as suas palavras, tens de ler, a transfusão de paixão não foi concluída com sucesso. São palavras pouco apaixonadas. Eu, se visse a imagem, neste momento a Margarida estava com aquele último cigarrinho típico de filme de alguém que está deitado, que levou 3 ou 4 tiros. Tens de ler, pá. Vai para a sua vida. E esta foi a primeira parte onde dissecámos o discurso robusto da Margarida Balseiro Lopes, a Ministra da Cultura, da Juventude e do Bibelô. E isto nem sequer é uma regra dos 3. Isto é a constatação dos factos. É a coisa mais triste. Saber que os factos já fizeram um curso da Bang. O meu nome é Roberto Gamito. Este foi mais um Zelig. Façam um favor, 5 estrelas. Porquê? Têm de fazer. As crianças não choram, mas também não riem. Bem-vindos ao Zelig com Roberto